Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal da Lili TV. Vamos para mais uma semana focando em assuntos que são polêmicas, né? Assuntos que causam aí indignação, na maioria das vezes, em pessoas que têm uma consciência crítica. Mas antes de entrar no tema, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal da Lili TV, se ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber as nossas notificações e fique por dentro de temáticas sempre voltadas para diversidade e inclusão. Diversidade de assuntos, inclusão, diversidade de gênero. E vamos lá, vamos entrar no assunto de hoje, que é corpo feminino sob o julgamento da internet. Meu povo, parece que os tribunais de justiça não são o bastante para uma sociedade. Agora nós temos os tribunais de internet, né? Os juízes de togas das redes sociais. E quando o assunto é corpo feminino, galera, olha, o pessoal viaja, viu? Viaja de um modo muito ruim e negativo na exposição aí das mulheres. Para vocês terem uma ideia, seja magra, seja gorda, seja gostosa, né, rasgando o verbo, parece que ninguém está o suficientemente de acordo para receber elogios. É comum a gente ver críticas, e muitas críticas, inclusive de pessoas famosas. Seja porque a pessoa tem um formato de corpo mais volumoso, seja porque a pessoa tem obesidade, está lutando contra a obesidade, seja porque a pessoa envelheceu, né? Parece que ninguém vai envelhecer, parece que todo mundo é imortal ou eternamente jovem. Temos aqui um vídeo que fala sobre etarismo. Entrem e assistem esse vídeo sobre etarismo. Mas para vocês terem uma ideia, o que me chamou a atenção para gravar esse vídeo, até que eu demorei um pouquinho para entrar nesta temática, foi o seguinte, meu povo. A Mariana Rios, que é uma atriz, apresentadora, maravilhosa, linda, né? Tem um corpo bonito, independente se ela é magra, se ela não tá magra, mas a Mariana Rios, ela é uma pessoa magra, ela tem um biotipo ou biótipo, né, como preferir, né, a palavra com acento ou sem acento, as duas podemos usá-las. A Mariana Rios, ela tem um biotipo magro, ela sempre foi magra desde criança. E a Mariana sofre com críticas constantes nas redes sociais dela pelo formato do corpo dela. Tá muito magra, olha, né, que magreza é essa? Mas devia engordar um pouquinho. O formato do corpo dela é de pessoa magra. Mas não para na Mariana Rios, não. Aí vamos para Paola de Oliveira. Paola de Oliveira é criticada porque tem as coxas mais grossas, porque a Paola não é magra. Mas espera aí, estavam criticando a Mariana Rios, criticam a Mariana Rios porque ela é magra. Aí criticam a Paola de Oliveira porque a Paola de Oliveira é a mulher gostosa, né? A mulher violão, com as coxas mais grossas. Mas não para por aí, não. Criticam também a Jojo Todinho. Sim, a Jojo Todinho, quando estava obesa, né? Sofria de obesidade, Jojo começou a entrar num processo de fazer muitas atividades físicas com orientação de profissionais dessa área e começou a ser criticada também. Foi criticada porque operou o estômago, no caso dela era necessário, questão de saúde, criticada. Mas você vai engordar de novo. Mas espera aí, você emagreceu 30 quilos, 40 quilos, não está aparecendo. Ou seja, os juízes de toga da internet, né, vestindo a toga da internet, com o olhar aí de perfeição, eles julgam independente da pessoa ser magra, da pessoa ser gorda, independente de quem a pessoa é, né? E os famosos que estão muito mais expostos sofrem mais ainda essa pressão. Cláudia Raia também foi julgada quando anunciou a gravidez dela aos 55 anos. O julgamento começou porque, nossa, mas vai ser mãe agora? Vai parecer que é a avó do seu filho.
Ah, mas espera aí, foi realmente uma gestação natural? Não, não foi não, ela fez inseminação artificial. Julgaram, julgaram de um modo assim absurdo. E a diferença que eu quero pontuar aqui é o seguinte: o tratamento dado aos homens é outro, é outro. É um tratamento totalmente diferenciado, né? Ou privilegiado para a ala masculina. Vou citar o próprio ex-marido da Cláudia Raia, quando Edson Celulari anunciou que seria pai novamente, né, do seu segundo casamento, casado com uma mulher muito bem mais jovem do que ele foi elogiado, ele foi acolhido nas redes sociais, todo mundo achou lindo, maravilhoso. Mas a Cláudia Raia, mulher, né, madura, aos 55 anos, ela não podia. Ela foi praticamente condenada por ser mãe aos 55 anos, mas ela lida de boa com isso. E ela e o marido atual, né, o Jabas, de homem, eles compartilham momentos fofíssimos com o Luca, que é o filhinho deles, enfrentando aí, lidando com esse preconceito, com esse olhar de autoridade, de juiz de toga, que muitos se colocaram na internet. É como se a pessoa do outro lado da tela fosse perfeita. Tem um outro caso também que eu quero citar aqui, que é da Alessandra Negrini. A Alessandra Negrini, ela atrai olhares por aparentar ter menos idade do que ela tem. Ela já passou dos 50 anos, mas ela tem uma aparência jovial. E ela tem batido na tecla que ela não gosta muito de lidar com esse assunto, porque surgem as comparações com outras mulheres, né? E ela não quer ser marcada, estereotipada como uma mulher de aparência jovial, e aí ficam aquelas comparações, mas nossa, ela tá linda, ela tá maravilhosa, outras pessoas na idade dela não estão. Esses são os julgamentos que as mulheres enfrentam. E esse julgamento que as mulheres enfrentam se acentua ainda mais na época de carnaval, como tivemos, né, aí a semana de carnaval, né, a semana de carnaval que findou-se, né, terminou agora há pouquinho, mas em alguns lugares ainda prolongam, né, a folia um pouco mais. As pessoas ainda julgam mais nesse período. Julgam no verão, né, como prepare o seu corpo para o verão, para você poder curtir uma praia, para você poder curtir uma piscina. Peraí, gente. Eu não estou fazendo apologia à obesidade. A gente sabe que casos de obesidade comprometem a saúde. Eu estou falando aqui desse julgamento, dessa condição que colocam as mulheres de que elas têm que ter um corpo perfeito, inclusive para ir para a praia, né? E geralmente, prepare o seu corpo, né? Tenha uma alimentação mais saudável é uma coisa, mas prepare o seu corpo para o verão, né? Se mate numa academia, e agora em academias sem muitas vezes conhecimento até mesmo dos profissionais ali da área, tem gente que alia, a academia alia a tal da canetinha, tem uma tal de canetinha que usam para emagrecer, né? E muitos personal trainers vão descobrir isso depois, né? Que a pessoa acaba passando mal, às vezes até dentro da própria academia, que o fulano, a fulaninha lá tá tomando o remédio que deveria ser para obesidade, casos de obesidade ou casos de diabetes, mas está tomando lá porque quer preparar, quer ficar com o shape legal para ir para a praia, para ir para a piscina. Peraí, gente, para ir para a praia, para ir para a piscina, eu tenho que me preparar com o meu biquíni, com o meu maiô, com o meu protetor solar, né? Deveria ser isso, gente. Mas vivemos aí momentos de distorção de imagens, de distorção de valores, né? Como se o ser humano fosse um produto, né? É realmente objetificado diante da tela, né? Diante das telas de smartphones, de celulares da vida, e aí fica todo mundo nessa corrida louca de preparar o shape. Mas como lidar com isso?
De que forma que a gente pode lidar com isso? Espera aí que eu já vou te falar, já já. Antes eu quero fazer um contraponto, né? Voltar lá atrás, bem lá atrás, no século XIX, como que as mulheres enfrentavam a aceitação da sociedade. As mulheres, elas começaram a entrar no mercado de trabalho, e isso foi proporcionado pelo avanço do capitalismo, e eu acredito que foi algo que os machistas não pensaram muito bem, né? Eles criaram um sistema financeiro que dominou, né? Dominou até os dias de hoje praticamente todas as sociedades mundiais, domina, né? Mas acho que eles não pensaram muito bem aí. Elas vão sair para o mercado de trabalho, elas também vão oferecer a mão de obra delas, né? E aí a gente tem no passado mulheres que enfrentaram o que hoje a gente enfrenta de adversidade na questão de lidar com a aceitação da nossa imagem, com a colocação que é feita da nossa imagem. Lá atrás a luta era outra, a luta era pelas conquistas, pelo direito de se trabalhar com dignidade, né, de não extrapolar nas horas extras. Mulheres morreram em causas operárias, né, mulheres, mais de uma centena, né, 120, 130 mulheres, lá em 1857, né, quando teve aí a primeira greve operária, mulheres morreram para garantir os seus direitos. E agora a gente tem que lidar com as pessoas aí, os juízes de toga de internet, né? Vestiram a toga da internet e ficam com o dedo em riste apontado lá para a telinha do seu smartphone, do seu iPhone, né? Para a telinha, para o teclado do seu computador, só fazendo julgamentos. Ah, você está muito gorda. Ah, você está muito magra. Como se corpo feminino se resumisse apenas ao estereótipo, né? O corpo feminino tem uma alma, né? Tem uma personalidade dentro dele. E é isso que parece que muitas pessoas não conseguem enxergar. E eu diria mais, né? Não só não conseguem enxergar, como também, infelizmente, a gente tem a falta da sororidade, né? Ou seja, a falta de empatia das próprias mulheres. A gente vê nas redes sociais muitos comentários, muitas críticas são feitas contra mulheres pelas próprias mulheres. Sororidade zero. Sem contar o machismo, né? O machismo de homens que objetificam as mulheres, que pensam que mulheres são objetos, né? Que mulheres estão ali apenas para enfeitar o mundinho deles. E aí você vê comentários absurdos. Mas como lidar com isso, né? Como eu havia falado lá atrás, como que a gente lida com isso? Vou colocar o meu próprio exemplo. Sou uma mulher de 48 anos, sou uma mulher preta, né? Não precisaria nem falar, todo mundo está vendo. Sempre lidei com olhares, né? Olhares aí da sociedade, e eu lido de uma forma me posicionando, né? Marcando a minha presença e abrindo a minha boca, criticando ou reagindo a ações ou ataques. Sempre reagir, né? Não abaixo a cabecinha e tá tudo bem, não. E a forma de a gente se posicionar é a gente enfrentar, sim, esse julgamento de internet e mostrar que corpo feminino tem uma alma, tem uma personalidade, né? O que vale mais? Seria o padrão que estão colocando, né? Todo mundo com aquele sorrisão branco, né? Com aquelas lentes reluzentes, né? Com aquelas padronizações faciais, e aí todo mundo tem que seguir isso. Não estou fazendo uma crítica a procedimentos estéticos. Ó, não fiz nenhum ainda, gente. Ainda.
Mas eu faria se fosse para harmonizar e não para padronizar o meu rosto, né? Faria com cautela, né? Não quero esconder as marcas de expressão do meu rosto a ponto de olharem para mim e não saberem mais quem eu sou, né? Ou a estrada que eu já percorri. Então, cada ruga que aparece aqui é um troféuzinho aí que eu ganhei pelo percurso ao longo da caminhada, ao longo das décadas. Faria algo para amenizar, porque caso não saibam, né? Caso quem se acha eternamente jovem e fica lá criticando as mulheres que já passaram dos 30 e tantos, dos 40 e tantos, como eu, né? As que passaram dos 50, as que passaram dos 60, né? Porque a galerinha acha que vai ser eternamente jovem, que o colágeno vai estar sempre em alta. Olha, gente, o excesso de pele aqui começa a pesar, né? Então, faria, sim, um procedimento para aliviar? Faria. Não é disso que eu estou falando, não é contra procedimentos estéticos. Eu estou falando contra essa padronização que é imposta pela sociedade, principalmente nas redes sociais. Isso deturpa, isso distorce a imagem das pessoas. E aí ficam aquelas que são mais fragilizadas numa luta constante para querer se adequar ao padrão que foi colocado, né? Tem filtros, tem uma série de coisas que a gente usa, né? Maquiagem, amo maquiagem, gente. Sempre usei maquiagem desde que eu era nova, mas o dia que eu tô encanada, ou melhor, desencanada, eu falo, não, hoje eu não vou passar maquiagem, hoje eu vou sem maquiagem, passo apenas um batom e vou de boa, né? Já apareci também nas minhas outras redes sem maquiagem, gravando vídeo rápido, enfim. Mas não é isso que pesa. O que pesa é o dedinho em riste de quem se acha perfeito, né? De quem acha que a mulher tem que ser eternamente jovem. Estou falando especificamente do corpo feminino, já que o corpo masculino tem uma aceitação pela sociedade muito maior, né? A carga é leve, gente. Né? A carga não chega nem a ser carga. O homem pode ter barriga, o homem pode perder cabelo, né? O homem pode andar de chinelo. Não tem esse olhar crítico como tem para as mulheres, né? Então, que a gente possa refletir. E você que se sente acuado diante dos ataques aí virtuais, saiba, gente, que do outro lado da tela, às vezes tem uma pessoa que você nem imagina, viu? O fulaninho, a fulaninha tá te criticando, mas às vezes tá tão, olha, não vou nem falar, né? Então a pessoa tá transferindo para você aquilo que tá dentro dela, né? A feiura, ela é interna e ela extravasa, né? Ela extravasa. Então, meio que algumas pessoas, ou muitas pessoas, infelizmente, têm encontrado para extravasar a sua feiura, é criticando as outras. Não caiam nessa jogada, né? Geralmente são pessoas narcisistas. E o narcisista, ele tem o ego frágil. Mas para ele disfarçar que ele tem o ego frágil, ele vai jogar, né, aquilo que ele sente de defeito nele, ele vai jogar para você. Não caia nessa, gente. E olha, a beleza interior é que importa, porque ela reflete e ela vai fazer você prolongar a sua jovialidade. Mantenha um espírito jovem, não importa a sua idade, porque tá aqui, ó, tá na cabeça, né? E aí acaba refletindo nas atitudes, acaba refletindo no corpo. Acredito que é por isso que a Alessandra Negrini é tão jovial. Mas e você? Já foi vítima do tribunal da internet? Você, principalmente que é mulher, já foi vítima? Conta aqui pra mim, deixa seu recado, vamos partilhar, né? E vamos enfrentar essa infelicidade de quem
veste a toga da internet para apontar o dedinho. Vamos enfrentar juntos? É isso aí, gente. Voltaremos na próxima semana com outro assunto, uma outra temática tão pertinente quanto essa. Até mais!